Grande abraço para você que tá aqui na Goa. O assunto é o Brasileirão da Série A 2024. Tá encerrada a 12ª rodada. Você vai deixando o seu like, se inscreva aí no canal e deixa o like mesmo, hein? Vamos botar uma meta de 60 likes para esse vídeo. 12ª rodada, que foi disputada nesse meio de semana, iniciada na quarta, encerrada na quinta-feira, com a vitória iniciando com a vitória do Botafogo por 2-1 para cima da equipe do Red Bull Bragantino. Vitória de virada do Fogão, voltando a vencer no Newton Santos e de quebra, se aproveitando do tropeço do Flamengo para se aproximar do líder do campeonato. Tá um pontinho atrás apenas no terceiro posto. O Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense por 2-0 com gols do Gabriel Verão e do Vitinho. O Cruzeiro tem 5 vitórias em 5 jogos no Mineirão, 100% de aproveitamento jogando em casa. O Juventude, que é um ótimo mandante também do campeonato, bateu o Flamengo por 2-1 de virada, com o Mandaca metendo gol já no finalzinho do jogo. Depois da cobrança do escanteio, o líder cai em Caxias do Sul, mas segue na ponta do campeonato, bom registrar. Ainda na quarta-feira, no Antônio Ascioli, Atlético Goianiense e Grêmio empataram por 1-1. O Reinaldo foi buscar o empate para o Tricolor, mas o Grêmio segue 7 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, na vice-lanterna do campeonato. O Corinthians foi buscar o empate a fórceps contra o Cuiabá na Neoquímica Arena, empate por 1-1, golaço do Matheus Bidu, inclusive. O Corinthians conseguindo esse empate, mas segue na zona do rebaixamento na antepenúltima posição. O Bahia venceu o Vasco da Gama por 2-1. O Bahia é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, em 6 jogos venceu todos. 18 pontos conquistados em casa em 18 disputados. Conquistou 18 em 18 disputados. O Atlético Mineiro ganhou no finalzinho com o gol do Rômulo na última bola do jogo lá no Heriberto Rios. Vitória do Galo pelo placar de 2-1. Pondo fim a uma sequência de 4 jogos sem vitória. O Fortaleza meteu 3-0 para cima do Palmeiras, com 2 gols do Lucero. E nessa quinta-feira, o Fluminense perdeu seu 5º jogo seguido no Campeonato Brasileiro. 9 jogos sem vitória agora, e Vitória, terceira vitória em 4 jogos, um momento positivo da equipe baiana na competição na Série A, e tá fora da zona do rebaixamento agora. O gol do Janderson no finalzinho do jogo. No Morumbi deu São Paulo, 2-1 para cima do Criciúma, com gols do Alisson e também do Luciano. O Criciúma descontou no finalzinho com o Arthur Caíque. O São Paulo vinha de 4 jogos sem vitória, um alívio aí para o Zubeldia, o São Paulo voltando a vencer no Brasileirão. Vamos para a classificação da Série A. Após o fim da 12ª rodada, o Flamengo lidera 24 pontos, mas tem 3 fidagais perseguidores: Bahia, Botafogo e Palmeiras, todos muito próximos. O Bahia tem 24 pontos, mas perde para o Flamengo no saldo, 9-7, 9 para o Flamengo, 7 para o Bahia. E 1 ponto a menos, Botafogo com 23, Palmeiras 23, diferença entre esses dois no saldo. Botafogo tem saldo 8, Palmeiras tem saldo 7. É um G4 disputadíssimo. E aí já tem o primeiro recorte, porque o Cruzeiro vem em quinto, 3 pontos abaixo, com 20 pontos, mas bom destacar, o Cruzeiro tem um jogo a menos do que os 4 primeiros. Flamengo, Bahia, Botafogo e Palmeiras tem 12 jogos, o Cruzeiro tem 11, apenas um jogo a menos. Então, em pontos perdidos, quem sabe aí o Cruzeiro poderia chegar até 23 mesmo, né? 6º lugar, o Atlético Paranaense tem 19 pontos e perdeu o técnico nesse fim de semana. O Cuca foi dispensado, saiu do clube. 7º lugar, o São Paulo ganhou 5 posições na rodada com a vitória contra o Criciúma, chegando aos 18, que é uma campanha muito parecida com o do Red Bull Bragantino, que vem em 8º, mas o São Paulo leva melhor no saldo de gols. 9º lugar para o Internacional, que tem 17, e ele tem 2 jogos a menos que a maioria das equipes, então olho vivo aí no Inter. Ele poderia até ter uma campanha ali igual a de Botafogo e Palmeiras, por exemplo, com esses 2 jogos a menos. O Inter tem 10 jogos no campeonato. O Atlético Mineiro tem 11 jogos no campeonato, tem 1 a menos, poderia ter uma campanha até superior, podendo chegar a 20 aí no máximo, tem 17 pontos. Também 17 para o Fortaleza. Inter, Atlético e Fortaleza tem 17, o Inter tem uma vitória a mais, e o Galo e o Leão, a diferença entre eles é no saldo de gols. O Atlético tem saldo 2, o Fortaleza tem saldo 0. Outro que subiu bastante na tabela foi o Juventude, 16 pontos agora, depois da vitória contra o Flamengo, atingindo aí a 12ª colocação, na última posição ali da faixa de classificação para a Copa Sul-Americana. 13º, o Criciúma, 12 pontos. Bom destacar, o Criciúma tem 9 jogos apenas no campeonato, 10 jogos apenas no campeonato, 2 jogos a menos aí que boa parte das equipes. 14º, o Cuiabá, tem 12 pontos, é outro que tem jogo devendo aí. 15º, Vitória, 12 pontos, vitória fundamental, terceira vitória do Vitória nos últimos 4 jogos, fez 9 pontos em 12. 16º lugar, o Vasco da Gama, tem 10 pontos conquistados, está ali na beira da zona do rebaixamento, mas acima dela, né?
Quem abre a zona da degola é o Atlético Goianiense, 10 pontos, tem uma vitória a menos do que o Vasco. 18º lugar o Corinthians. 19º o Grêmio, 7 pontos. Tá 7 jogos sem vitória. 20º colocado, lanterna do Brasileiro, é o Fluminense, atual campeão da Libertadores, 6 pontos. O Fluminense não ganha pelo Brasileiro há 9 rodadas e tá numa sequência de 5 derrotas seguidas, mesmo com a saída do Fernando Diniz. Seguiu aí, pelo menos por enquanto, a sequência de derrotas. Vamos aos principais artilheiros da Série A. O volante William Oliveira, do Vitória, tem 5 gols. O Everaldo, do Bahia, também tem 5. Junto deles dois, o Pedro, atacante do Flamengo, é o trio com 5 gols. E aí com 4 vem o Verratti, argentino do Vasco da Gama, Gonçalo Mastriani, uruguaio do Atlético Paranaense. Também com 4 o Wesley, do Internacional. Tem uma galera boa aí pela frente. O Paulinho, do Atlético Mineiro, Lucas Barbosa, do Juventude, Martim Lucero, o argentino do Fortaleza, e agora sim, fechando a lista, o Luciano do São Paulo. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá encerrada a 12ª rodada, teremos mais 7 pro fim do primeiro turno. Gosta desse tipo de vídeo? Deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. É isso, grande abraço!